Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de quinta-feira, né? Hoje estamos aqui mais um dia falando sobre direito. Hoje estamos falando sobre a Lei de Imigração Brasileira. Quero convidar você a participar no 3349-1015, 99347-0532. Mas antes de darmos continuidade à nossa entrevista, preciso lembrar vocês, gente, que dia 14 de agosto será desligado o sinal analógico aqui em Campo Grande, viu? Então, se você ainda não providenciou o seu kit, se você sabe, se você tem projetos sociais do governo, você vai ganhar esse kit de graça. É só entrar em contato com o Seja Digital, procura lá no Google Seja Digital, né? Tem telefone para você entrar em contato, para você adquirir o seu kit gratuitamente. Quem não está vinculado a nenhum programa, projeto social do governo, esse kit também está super acessível. O importante é você ter essa adaptação na sua televisão, né? Para você poder continuar acompanhando. Porque se sua televisão ficar em sinal analógico, gente, dia 14 desliga, você não assiste mais nada, viu? Todo mundo vai estar no sinal digital, inclusive nós aqui. E aí você vai perder a programação especial do dia 14 aqui, que é especial, né? Em honra ao nosso fundador, São Maximiliano Kolbe, que vai ser justamente no dia 14, tá? Então, providencie, estamos todas as televisões trabalhando nisso, falando disso. Acessa lá, ó, você na tvdigital.com.br, pode ligar no 147 para tirar suas dúvidas. Para saber se sua TV, por exemplo, tem jeito de eu mudar para sinal digital? Às vezes tem, vamos lá. Ah, né? Essa TV foi muito antiga, às vezes tem que fazer uma outra adaptação, não sei. Você vai tirar suas dúvidas, tá bom? Não se esqueça, dia 14 de agosto, nós vamos desligar o sinal analógico, vamos só ficar com a TV digital. É um avanço para nós, assim como nós mudamos, né, o nosso sistema de telefonia. Lembra, a gente fazia como que é? TDMA lá, né? Fomos para o 4G, hoje já estamos no 4.5G, né? Para TV também vai ser um grande avanço, né? De TV analógica para TV digital. Então, corra atrás do seu kit, tá? Se você tem direito ao kit gratuito, corre atrás. Quero lembrar, gente, que você que tá pegando kit gratuito e vendendo é errado, não pode, tá? O kit gratuito é único e exclusivamente para você. Inclusive, Rodrigo, isso dá problema, né, Rodrigo? Dependendo da situação aí, dá até estelionato. Então, pois é, porque o governo tá dando os kits gratuitos para quem tem e a gente viu várias pessoas vendendo, né? O pessoal do Seja Digital teve aqui e falou que não pode, tá? Kit gratuito é para você poder assistir na sua casa. Continua assistindo a gente, né, Rodrigo? Porque Com certeza. Que vai perder o sinal assim? Não dá, né? Não tem jeito. Nós estamos falando sobre lei de imigração brasileira, né? O Rodrigo está aqui batendo um papo com a gente. Rodrigo, eu queria saber um pouquinho, né? Quem que é o migrante, né? Quais são os seus direitos aqui no nosso país? Certo. Então é o seguinte, segundo aí, isso não está nem na lei de imigração. Isso aí já está lá na Constituição Federal, que ela diz lá no artigo 5º que os direitos e garantias fundamentais, eles são para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país. Então, todo mundo que vem para o Brasil, por mais que ele não seja brasileiro, nem nato, nem naturalizado, seja o estrangeiro mesmo, ele tem os mesmos direitos que todos nós. Só que o detalhezinho que a pessoa não entende é que a qualquer entrada de pessoas ele é estrangeiro. Não, é o estrangeiro regular. É o estrangeiro que tem autorização para permanecer no Brasil. Esse tem todos os direitos que qualquer outro brasileiro tem. Lógico, tem algumas exceções, por exemplo, ele não pode prestar qualquer concurso público, porque os concursos públicos são só para brasileiros, né? Lógico, se ele for professor de uma universidade federal, ele pode prestar o concurso para a Universidade Federal, mas essas são leis específicas. Mas, via de regra, por exemplo, direito à igualdade, de não discriminação, todos esses direitos que o brasileiro ele tem, o estrangeiro que reside no país, ou seja, aquele que tem autorização de permanecer no Brasil, ele também tem. Isso aí é inegável. Só que não é todo estrangeiro que está no Brasil que ele é legal. E aí o detalhe, se ele vier para o Brasil e estiver ilegal, ele pode ser deportado, ou seja, devolvido para o país de origem dele. A gente ouve muito assim, né? Ah, fulano vem de tal país, chega aqui e faz o que quer. No Brasil é assim, faz o que quer. Não, né? não é assim, e, não. na verdade, há uma dificuldade muito grande também de se compreender essa questão dos direitos, né? Inclusive, Rodrigo, olha só, quando se fala de igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares, é com relação somente aos brasileiros? Não, né? Você acabou de falar. Não, é todo mundo. Né? Só que aí quando ele fala igualdade, é porque não pode, por exemplo, numa busca por emprego, você dar preferência para o brasileiro ao estrangeiro. Então, assim, chegou lá, tem duas pessoas com o mesmo currículo, né, para uma vaga de emprego, você não pode falar para ele, ó, eu não vou escolher você porque você é estrangeiro. É isso que quer dizer a lei.
mas na verdade os direitos são os mesmos. Né? Então, se o brasileiro tiver um currículo melhor, escolhe-se o brasileiro. Se o estrangeiro tiver um currículo melhor, escolhe-se o estrangeiro. Por exemplo, numa fila de atendimento no posto de saúde, se a pessoa é estrangeira e tem o registro de estrangeiro, ou seja, é aquele que reside no país, ele não pode ser tirado da fila. Ele não pode ser colocado no final da fila porque ele é estrangeiro e o brasileiro tem que ser atendido antes. Não, porque ele tem o mesmo direito que o brasileiro dentro do país. Mas lembrando, é quem estiver regular. Nós temos muitos estrangeiros irregulares, que é o camarada que ele ingressa no Brasil e vai ficando. Ah, veio, por exemplo, com visto de visitação da Itália, do Japão, seja lá de onde vem, e já fica por aqui. E esse camarada, ele é ilegal. E o estatuto, a lei da migração, ela trata o ilegal como ilegal. Ele é pego, detido e deportado para o país dele. Bacana, bom a gente entender, né, isso. Inclusive, vou voltar nesse assunto que diz assim, olha só. Muitas pessoas, elas não compreendem, né? Sim. Acham até injusta essa questão que a gente está falando, mas eu peguei lá na nossa lei de migração. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Então, aí isso causa quando você lê, você fala assim, nossa, então quer dizer que o estrangeiro vem para cá, vão dar uma casa para ele. Não, não é isso. Se você pega a Constituição Federal, lá diz também que todos têm direito à casa, todos têm direito à moradia, alimentação, todos. Só qual o detalhe? Não é que o governo vai dar uma casa para o estrangeiro ou que vai dar emprego para o estrangeiro. Não, é que as políticas públicas que vierem a ser feitas, elas devem ser inclinadas também para o estrangeiro. Então, por exemplo, quando você tem aquele programa, Minha Casa Minha Vida, né, que na verdade ele é para colocar pessoas na casa própria que têm baixa renda. Tanto que o financiamento é um financiamento muito barato. O estrangeiro também vai ter acesso a esse financiamento. Né? Quando eu digo isso, educação, não é que vai ter uma escola preferencial para o estrangeiro. Não, é que se o filho do estrangeiro precisar estudar, ele vai estudar numa escola pública, assim como o filho do brasileiro. Então, quando ele diz acesso igualitário, é o mesmo acesso que nós temos, o estrangeiro que estiver no Brasil, lembrando, regular, também vai ter acesso. Agora, se o camarada é irregular, ele não vai ter acesso a nada. Né? Como eu falei, se ele se apresentar, por exemplo, numa escola para fazer a matrícula do filho dele, o filho dele é estrangeiro, ele também, e eles não estão regulares no Brasil, no mesmo momento será chamado a Polícia Federal e ele será deportado. Então, assim, nós temos que entender isso. Na verdade, quando diz estrangeiro, é aquele estrangeiro que vem para o Brasil para trabalho, né? Ele já vem com visto de trabalho, e ele fixa sua residência aqui e o filho dele tem que estudar. Então, ele vai ter acesso à escola. Mas não é que o governo vai dar uma escola só porque ele é estrangeiro, ou vai dar uma casa a ele porque ele é estrangeiro. Não é isso. É porque ele tem os mesmos direitos de acesso aos serviços que nós brasileiros temos. Agora, Rodrigo, a gente vê, por exemplo, um fluxo muito grande de imigrantes, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque nós temos duas fronteiras secas, né? Exatamente. Nós temos Corumbá e temos o Paraguai. Isso. Né? Como é que funciona isso aqui, essa relação na questão dessas fronteiras? Porque a gente não precisa embarcar, né, para chegar, é só atravessar a rua. Exato. Então, nesse caso, foi até que esquecemos de falar, dona Alice, é o pessoal que tem moradia fronteiriça. Ele é o famoso fronteiriço. Então, quem é fronteiriço, ele pode permanecer naquele município de fronteira com o país estrangeiro. Então, por exemplo, ali em Ponta Porã, nós temos pessoas que têm vínculo de trabalho que moram em Ponta, mas têm vínculo de trabalho lá no Paraguai. No Paraguai. Então, aquela pessoa que mora naquela região, que é o paraguaio que mora naquela região, ele pode ter um emprego no Brasil. Então, o fluxo dele migratório é diário. Ele entra e sai do Brasil a hora que ele quer. E aí a lei da migração ela permite isso. Então, a pessoa que está morando, né, que é fronteiriça e mora próximo, na fronteira de um município brasileiro, ele pode ingressar e sair daquele município a hora que ele quiser, sem precisar de visto, porque há um costume de fluxo migratório naquela região. Mas aí ele vai ter os mesmos direitos também? Porque, por exemplo, a gente vê, vamos supor, em Corumbá, muito, os bolivianos, né? Eles saem da Bolívia. Vêm para Corumbá, mas eles trabalham como autônomos, ou feirantes, né? Eles ainda continuam com esses mesmos direitos, mesmo tendo esses trabalhos que não são registrados e tudo mais? Nesse caso, sim. Por quê? Porque ele mora na área fronteiriça. Então, ele tem essa possibilidade de fluxo migratório. Essa é a diferença que a lei faz entre o migrante, o imigrante, que ele vem de outro país, e do quem mora, tem a sua morada na área de fronteira. Então, ele pode ingressar e voltar e tem acesso, mas é só naquele município ali, onde ele tem a morada próxima, né, a morada em fronteira, tem acesso àquele município. Se ele vier, por exemplo, aqui para São Paulo, ele já vai ter que registrar
ou pedir visto, ou pedir, né, o seu registro de estrangeiro dentro do Brasil. Ah, então por aqui pode. Por aqui Só pode. ali nessa região Por mesmo. exemplo, o pessoal que Ponta está ali, Porã, Corumbá? o pessoal que está no Paraguai e quer acessar Ponta Porã, pode acessar a qualquer momento, mas desde que ele mora ali naquele município do Paraguai ali. Né? Senão, ele não vai ter acesso. Bacana. Agora, eu preciso fazer essa pergunta. Você acha, né, os imigrantes, eles vão sobrecarregar os programas sociais? Isso aí não há dúvida, né? Isso aí é uma questão... Roubar emprego, né? É uma questão até menos jurídica e mais sociológica, antropológica. Por quê? Se você vai ver o camarada que está fugindo, por exemplo, né, refugiados da Venezuela, quando ele vem ao Brasil, ele vai submeter a um salário mínimo, por exemplo, coisa que talvez o brasileiro não submeteria. A verdade é essa. Porque o brasileiro, por exemplo, já está acostumado, não sei, uma profissão aqui, um pedreiro, que não exige um nível de escolaridade, e que esse refugiado não precisa nem saber o português, ele pode ingressar e ser pedreiro, por óbvio que ele vai submeter a um valor mais baixo do que o pedreiro brasileiro, porque ele precisa trabalhar. Porque ele não vai receber um auxílio do governo para isso. Então ele vai submeter, e com certeza o que acontece? As pessoas, como o Brasil, né, é um país capitalista, ele vai aglutinar essas pessoas para o trabalho, porque eles vão aceitar condições de trabalho mais precárias, digamos assim, por mais que a gente saiba que existe a Justiça do Trabalho, existe o Ministério Público do Trabalho que fiscaliza isso, mas só que o salário mínimo, nós sabemos que é um valor muito baixo, e aquela pessoa que não tem nada, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então ela vem e vai se submeter a determinada condição de trabalho que talvez o brasileiro não Mas isso submeta. acontece também entre os próprios brasileiros. Também né? acontece. Mas acontece em todos os países. Né? Antonella, por exemplo, os brasileiros que saem do Brasil para o Japão não são para ter cargos na elite corporativa, é para ter aquele trabalho de base que o japonês já não quer mais trabalhar. Então, querendo ou não, há um fluxo de mercado diferente. Isso acontece, não tem jeito. É verdade. Agora, quero saber de você. A gente começou o programa falando sobre essa questão que está tendo problema, né, nos Estados Unidos, né, que separaram os filhos dos pais. Sim. E a gente sabe que tem brasileiros lá. Eu quero saber se essa lei de imigração protege também esses brasileiros que estão lá. Né? E juridicamente falando, né, o que fazer para esses brasileiros poderem ter algum direito, digamos assim? O que acontece é o seguinte, né, a lei da migração ela vale para o Brasil. Né, ela não vale para dentro dos Estados Unidos. Mas só que lá na lei, ela protege o brasileiro que está em situação de imigração da seguinte forma: qualquer auxílio que ele precise, o consulado brasileiro lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país deve dar esse auxílio. Então, por exemplo, aquela pessoa que ingressou no país, o que acontece é o seguinte, né, só para situar, a pessoa ela é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas está nos Estados Unidos ilegalmente, e tem um filho nos Estados Unidos. Aí o filho dele é americano, ele não é. E aí ele tenta pedir o quê? A regularização da permanência dele nos Estados Unidos, e não consegue. E aí aonde que está o racha, Antonelli? Porque o filho é americano e o pai é brasileiro. Aí querem deportar o pai e deixar o filho lá. E essa é a problemática. Né? E aí o que acontece? O Brasil, no caso a lei da migração, ela permite que o consulado dê apoio a essa família. Então, se não conseguir registrar aquele brasileiro para que ele fique lá com o seu filho, ele vai dar suporte, o Brasil dá suporte para trazer esse filho para cá. Então, assim, a proteção que dá não é permitir que o brasileiro ingresse nos Estados Unidos, mas sim retirá-lo dos Estados Unidos para que ele tenha os direitos aqui no Brasil. Então, se acontecer isso, houver esse racha familiar, a criança fica lá porque ela é americana e o pai for deportado, o consulado brasileiro ele pode intervir para quê? Para que a criança venha junto com os pais. É isso que pode acontecer. E aí, como ele é estrangeiro, né, a criança é estrangeira para o Brasil ele concede o visto de permanência para essa criança no Brasil. Então, é isso que permite a lei de imigração. Ela não interfere naquilo que os Estados Unidos faz, mas ela permite que essa pessoa tenha um amparo no Brasil dessas situações onde há um quebra da família. E no Brasil isso não acontece, porque a lei de imigração ela protege o contrário. Então, se vem um americano para cá, tem um filho brasileiro, e aí ele não conseguiu fazer seu registro, se ele tiver todas as garantias, né, e toda a documentação necessária, vai haver para ele o visto de permanência. Isso deve garantir também, por exemplo, para pais separados, né, Sim. que têm filhos diferentes. Tem casos, vários casos, né, de pais americanos, mães brasileiras e vice-versa, com filhos que, né, tem que ficar nesse vai e vem, Esse né? vai e vem, exatamente. E aí, nesse caso, por exemplo, o Brasil ele concede o visto para essa pessoa. O grande problema é que, às vezes, o país estrangeiro não concede o visto. E aí que dá esse problema. Então, se o brasileiro, a criança ela é brasileira e o pai é estrangeiro, o que acontece? O Brasil ele concede o visto de permanência para esse pai. Tá. Você estava falando da questão do visto, Rodrigo? Tem esse visto que a gente tira para poder viajar, Sim. né?
é válido aí, acho que 10 anos, né? Que vale Sim. o visto e tudo mais, né? Mas tem vistos de visita temporário, diplomático, visto para permanecer. É porque tem vários tipos de visto, mas na Aham. verdade é um visto só, que deixa que a pessoa fique no Brasil, mas o detalhezinho do visto é o seguinte, por exemplo, o visto temporário, ele é um visto de permanência um pouco maior. Quando que ele é dado? Quando a pessoa vem trabalhar, por exemplo, no Brasil, ela vem permanecer, por exemplo, na Copa do Mundo, quando houve a Copa do Mundo do Brasil, os atletas eles tinham que vir aqui ficar um mês no Brasil. Então eles recebem esse visto, né, temporário, onde ele fica um período de tempo para trabalhar, para estudar, para exercer determinada atividade num período de tempo e depois o visto vence e ele volta. O visto de visitação é aquele visto de férias, né, que é concedido para o camarada aí passar uma semana e volta. Na verdade, essa questão do visto não é que o visto tem 10 anos, depende do país, né? O Brasil é o seguinte, quem vem para o Brasil ele pode pegar o visto de visitação, que é aquele visto que ele vem, passa um tempo, reúne com a família e vai embora. O visto temporário é aquele visto que a pessoa lá fica para trabalhar. Tem o visto diplomático, que é o visto que a pessoa ela é um diplomata de outro país e recebe esse visto para permanecer no Brasil. E tem o visto o temporário, o diplomático e tem o visto de cortesia. Por exemplo, se o Brasil ele quer que algum líder de outro estado venha ao Brasil, por cortesia, ele concede o visto para que esse presidente de outro país venha. Então são esses vistos que tem. Cada um para a sua necessidade, cada um tem o quê? Tem determinados requisitos próprios. O visto de visitação é mais fácil de conseguir. Você tem lá sua passagem de vinda para, sei lá, passar no Beto Carreiro lá, não sei, alguma coisa, praia, e aí você mostra a passagem, mostra a estadia e ele concede. Visto de temporário, por exemplo, você precisa mostrar o contrato de trabalho no Brasil. Então, cada tipo de visto ele tem requisitos próprios e períodos de tempo que podem ser possibilitados. Agora, Rodrigo, a gente está em ano de eleição, né? Esses imigrantes, eles vão virar eleitores? Não. Não É bom a vira. gente saber Isso é importante. Não vira. E aí é nem o ilegal e nem o legal. O estrangeiro que está legalmente no Brasil, ele não vota. Por quê? Porque além de você estar presente, estar domiciliado no Brasil, você tem que ter a condição de cidadão. Para você poder votar, você tem que ter a condição de cidadão. E quem é o cidadão? É o brasileiro nato ou naturalizado. Então, para o estrangeiro poder votar, ele tem que ingressar no Brasil, estar regularmente domiciliado no Brasil e pedir para virar brasileiro. Aí, se ele for autorizado, ele se transforma brasileiro, naturalizado, e aí ele pode votar. Mas caso contrário, não. Mas lembrando que os imigrantes podem reclamar também, né, da situação Pode. brasileira. Não, Todo mundo pode, reclamar, né? Pode, você não pode votar. Isso é interessante, Tonelli, que até tem algumas restrições no que tange alguns cargos eletivos para o brasileiro naturalizado. Então, por exemplo, o cara que é estrangeiro, se tornou brasileiro naturalizado, ele não pode ser presidente da República. Tem uma vedação. Então ele pode votar, pode ser votado, mas não pode ser presidente. Não pode ser vice-presidente. Não pode ser... Ministro, né? Não pode ser ministro do STF. Então tem alguns cargos que não pode. Tanto que nós temos uma situação aqui em Mato Grosso do Sul, do nosso ex-governador, que ele é italiano. Né? Na verdade, ele é naturalizado brasileiro. E aí todo mundo fala, por que ele não concorre para presidente? Porque ele não pode. Porque ele é italiano naturalizado brasileiro. Ele era estrangeiro e se tornou brasileiro. Bacana. Rodrigo, considerações finais pra gente. Bom, considerações finais é para o pessoal que está lá em Ponta Porã, né? Ponta Porã, Corumbá, que vai receber esses estrangeiros que estão ali na área de fronteira. Então eles têm os mesmos direitos que nós ali na área de fronteira. Então só recebê-los bem, até porque quando nós vamos para lá, né, nós queremos ser recebidos bem. Mas tem um grande detalhe que precisa ter cuidado com o quê? Porque né, quando você tem área fronteiriça, você tem muito o quê? Tráfico de pessoas. Principalmente tráfico de pessoas para exploração sexual. Então o que acontece? Quem está nessa faixa de fronteira tem que ficar ligado. Às vezes importa-se pessoas, né, imigrantes, mas eles não estão aqui por vontade própria. Às vezes eles estão aqui para quê? Justamente para fazer essa exploração sexual de tráfico de pessoas. Inclusive, né, no mês que vem nós vamos falar sobre esse assunto, Vamos né? falar sobre. Sobre tráfico de pessoas. A gente já pautou, alinhamos aqui. a gente alinhou, né? Hoje seria esse tema e em julho a gente vai falar sobre tráfico de pessoas. Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu agradeço. Eu que agradeço, Daniela. Sempre que precisar, estamos aqui. Tá certo. E você que está em casa, não sai daí não, que tem notícias, né? Inclusive a gente vai contar para vocês o que aconteceu, foi com o Marcelo, né? É o Marcelo ontem no jogo, né? O Marcelo ontem no jogo, que saiu no começo do primeiro tempo lá, sentindo uma dor. Então, né, o Brasil ganhou, mas tivemos um desfalque aí no nosso time, mas daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais, tá bom? E tem outros notícias também, especialmente para vocês, não sai daí não.